Metrópole Entrevista. Olha, não é fácil ser polícia. Não é fácil numa terra e num país como esse. Ser policial não é uma profissão, é uma missão. E ainda tem um detalhe importantíssimo. O policial, ele não é valorizado às vezes pelo que ele faz. E não é mesmo. Eu sei porque eu estou no dia a dia com o policial, da praça, a tropa. Ele não é valorizado pela comunidade, por uma parcela da mídia e por muitas vezes dentro do próprio Poder Judiciário. Eu vou conversar agora com o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Paulo Coutinho. Coronel, de todos, o currículo do Coronel Paulo Coutinho é se não for um dos, é o mais preparado. Currículo desse, de todos que eu conversei, quando ele assumiu o comando, obviamente que eu já conheci o Coronel Paulo Coutinho, né, de outras entrevistas e de operações que ele fazia. Mas fui me certificar como jornalista que sou. 99% das pessoas da área militar que eu perguntei, a resposta é um dos mais preparados e prontos para assumir esta missão. Então eu quero dizer de antemão o que é que eu estou falando aqui. Porque joga-se a culpa muito para cima da polícia. E a situação é bem mais embaixo do que você apontar o dedo e falar, mas não tem polícia. Tô certo ou tô errado? Comandante, um abraço, bom dia. Bom dia, Zé Eduardo. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, seus ouvintes, e agradeço de antemão a generosidade das palavras, mas eu lhe diria que, na verdade, o melhor de tudo é a vocação e a abnegação por servir a nossa sociedade que a gente tem feito durante 35 anos da nossa vida policial militar. Realmente um grande desafio que eu aceitei quando convidado pelo excelentíssimo senhor governador Rui Costa, e tem sido muito gratificante, sobretudo ao ombrear com nossa tropa, nesse dia a dia de tentar propiciar cada vez melhor uma segurança em nosso Estado. Comandante, o que está acontecendo no Estado? Como homem experiente, operacional, homem que foi ao Rio de Janeiro, voltou com a caveira no peito, acho que o único. Como é que você entende o que está acontecendo? 18 policiais mortos na Bahia só esse ano e a quantidade de homicídios. Na sua opinião, como um cara que conhece, que está dentro do terreno, não tô conversando com um comandante que viveu dentro de arquivo e de gabinete. Estou conversando com um comandante extremamente operacional. Como é que você pode me explicar? A coisa está muito além da polícia? José, veja bem, nós temos que fazer um contexto geral com relação à questão da violência no Brasil. Isso não é privilégio do Estado da Bahia. E eu iniciaria dizendo que existe hoje na sociedade brasileira uma naturalização das agressões. E com inúmeras variáveis, que vão desde os baixos índices educacionais, altos índices de desemprego, violência doméstica. Estamos ainda em uma pandemia e o impacto na saúde mental. Mas algo assim que nos impressiona é o excesso de liberação do sistema prisional, justamente em relação a essa questão pandêmica. E só para você ter ideia, até março de 2021, nós tínhamos quase 4 mil liberados do sistema prisional da Bahia. Então, amigo, para fazer segurança pública, tendo justamente um contraponto dessa natureza, é muito difícil. Mas a gente tem feito a contenção, além do fato de muito mais armas de fogo na mão de civis. E o que é que acontece? A gente começa a ver uma disputa territorial entre grupos criminosos. Algo que não começou agora, vem da década de 90, mas que passa por períodos sazonais, onde existe uma estabilização e depois eles retornam. Essa liberação em excesso do sistema prisional
com base em uma resolução do CNJ, para proteger o preso expôs por demais a sociedade civil brasileira. E não é só na Bahia. É tanto que dos 27 estados da federação, houve um aumento em 16 deles de crimes violentos. E eu não tenho dúvida que essa relação presídio, liberação com convívio social, ela impacta demais na questão da segurança pública. Já ouvi, coronel, de vários praças, o seguinte: outro dia eu estava parado no posto de gasolina e se aproximou de mim um praça, começamos a conversar porque eu conheço ele. E aí, rapidamente, 2 viaturas estavam na ronda, a gente conversou por uns 5 minutos com esses praças, eu conversei com eles. E eles me disseram: Zé, você precisa pedir, precisa fazer alguma coisa. Sabe aquele cara que você mostrou no programa ontem, que fez de refém aquela mulher, que botou a arma na cabeça da mulher, que exigiu isso, exigiu aquilo, sabe? Aquele cara, ele já está solto. Primeiro, é uma desmoralização para a tropa. Segundo, a comunidade se torna refém de um bandido, porque ele volta gigante, ele volta crescendo. E terceiro, a volta dele, tenha certeza que é para matar, que é para dar recado. E o que é que o senhor me diz, comandante, da quantidade disso aí? O que é que o senhor me diz disso? Exatamente, Zé. Você toca num ponto crucial, que é justamente o trabalho contínuo da Polícia Militar e das outras forças de segurança. E, no entanto, nós não temos essa resposta com relação ao aprisionamento de cometedores de crime. E o que é que a gente entende disso? A gente entende sim, uma frase que ela impacta, mas é verdade, de que o crime compensa. Nós tivemos recentemente aquele evento, e eu aproveito para me solidarizar com os familiares dos policiais militares, né? Soldado Matos, no Porto Seguro, Tenente Creque, em Cosme de Farias, e o soldado Joanilson, em Petrolina. E eu lhe diria o seguinte: após um evento em que foi morto um oficial nosso, no cumprimento do dever, e tiveram alguns criminosos que fizeram pessoas reféns da sociedade, nós atuamos com extremo profissionalismo e fizemos a prisão desses 2 criminosos. Então, o que o policial reclamou para você é verdade. Nós precisamos de, efetivamente, um posicionamento judiciário mais firme com relação à prisão desses indivíduos e que sejam encarcerados, que não merecem estar no convívio social. Por quê? O que é que está acontecendo isso? A cada 10 minutos existe uma morte no Brasil. É o que eu lhe disse, não é privilégio da Bahia. Justamente por essa banalização da violência e esse excesso de liberação de criminosos. E o pior que eu vou dizer aqui, eu sei do investimento e nessa área de segurança pública, não é de agora, vem do governo Wagner, não é de agora. O investimento em equipamentos. Você vai na central de inteligência, que eu fui visitar, eu tive lá na inauguração, e posso lhe garantir, o comandante está aí para falar, é uma das maiores do país o que eu vi ali. É um Big Brother dentro da Bahia, sabe? O senhor pode falar mais sobre isso? Eu tenho que lhe dar um testemunho pessoal. Eu sou policial militar há mais de 3 décadas e a instituição Polícia Militar e o órgão de segurança tiveram outro suporte nesses últimos governos. Desde a coisa mínima, que é o transporte, a condição, a seguridade social, a responsabilidade, os acessórios que eles levam no dia a dia para trabalho, os acessórios de proteção individual. Então, o que eu gostaria de dizer? Nós, efetivamente, temos tido tudo suporte, formação, promoções, nós temos tido uma formação contínua, tivemos uma suspensão durante a questão da pandemia, mas eu já convoquei e já estão em curso 1.000 policiais militares e vou convocar mais 1.000 policiais militares autorizados pelo governador Rui Costa. Então, na verdade, estímulos e incentivos foram muitos e principalmente prestigiando essa tropa. Fluxo de carreira, recentemente, semana passada, o governador fez lançou a proteção jurídica de policiais militares e civis do Estado, que é uma lacuna, um passivo que existia, ou seja, o policial militar ia para as ruas e quando se envolvia em qualquer situação operativa,
ele tinha que arcar com custos de advogados. E houve a sensibilidade do governante no sentido de levar essa proteção social a mais a nosso efetivo. E a gente fica feliz, porque condições de trabalho nós temos tido. Agora, o desafio é um desafio social. E você disse com muita pertinência no início da entrevista, não é problema de polícia. Nós temos que entender que a polícia ela está inserida nesse processo como remédio inicial, mas existem outras variáveis, questões de ordem social, educacional, a transversalidade e também a participação da sociedade civil, que a gente quer cada vez mais próxima de nós. Nós temos que pactuar com essa sociedade. Queremos a paz social em nosso Estado, em nosso país, e nós só podemos fazer se tivermos fazer jus ao preceito constitucional. Responsabilidade do Estado, né? Mas todos temos que estar envolvidos nesse processo. Indignado, meu querido Abraão Nardelli, comandante Paulo Coutinho, que está comigo agora, porque num momento como esse, não é o momento de se politizar, sabe? Não é o momento de usar a morte de um tenente como o Greg, como os dois praças que morreram, um em Porto Seguro e outro ali em Petrolina. Esse não é o momento de você usar. Que vergonha! Isso é uma vergonha, como se esses políticos que a gente está vendo aí politizar, como se eles tivessem a cereja do bolo. Dá vontade assim, vem aqui, querido, vem aqui, senta aqui, assuma aqui, vá pra luta. Oi, comandante. Você toca num assunto fantástico, é o que eu chamo de engenheiro de obra pronta. É aquele indivíduo que está só a criticar. Ele conviveu na segurança pública há mais de 2 décadas em um contexto completamente diverso, onde ele teve um desempenho relativamente pífio e hoje ele diz que tem a fórmula salomônica para fazer frente às questões. Ou então com falácias, né? Porque ninguém quer a perda da vida de um policial militar. É um irmão que nós perdemos, é um filho na minha condição de comandante-geral. Agora, o que eu gostaria de dizer é que ele, como sociedade civil, e esse especialista, ele devia dizer: nós queremos efetivamente uma polícia forte, fazendo frente, como nós temos hoje na Polícia Militar da Bahia. Nós temos uma polícia militar nas ruas completamente, durante todas as 24 horas. E eu gostaria de, nesse momento, parabenizar os efetivos que estão no enfrentamento direto, porque é o grande elemento de contenção dessa criminalidade. Independente de todas as nuances que conversamos até agora, no dia que faltar a polícia nas ruas, meu amigo, a situação complica muito mais. E aí, infelizmente, o maior anteparo é o efetivo policial militar, e a gente faz isso por abnegação, por entender que tem que ter alguém defender essa sociedade nessas circunstâncias cruciais. O que eu quero perguntar agora ao comandante Paulo Coutinho. Aí eu ouço, né, dos gênios da política. Não tem polícia! Não tem polícia! Sim, aí você bota 200 mil policiais. Resolve o problema, coronel? Eu acredito que a qualidade é muito melhor do que a quantidade. Lógico. A quantidade ela é importante, mas a gente está trabalhando dentro de uma situação de solidificar a qualidade na Polícia Militar da Bahia, através de capacitações contínuas. Agora, a questão da quantidade ela é importante na substituição presencial do homem. Para que vocês tenham ideia, velho, nós temos hoje também uma administração muito profícua na Polícia Militar da Bahia, e até agora, no mês de setembro, nós já temos 1.056 policiais militares que passaram para a reserva remunerada. E nós temos que fazer essa suplementação. Aí, se você me perguntar, comandante, nós temos efetivo suficiente? Eu lhe diria, nós lançamos 1.100 viaturas por dia de serviço por turno em nosso estado. 300 aqui na capital e quase 800 no interior do estado. Então, é mais do que necessário. Agora, qualquer suplementação de efetivo irá nos ajudar, porque nós conseguimos, com isso, fazer flexibilização de escalas e direcionar para alguns eventos pontuais. Mas a formação ela é constante, e essa tem sido a política do governo do estado. Né? Tanto que nós fizemos um chamamento quase que contínuo, 1.000 mais 1.000. Ou seja, até 2022, nós teremos mais 2.000 policiais militares na rua, agregando valor ao serviço de segurança pública. E outro detalhe importante, eu estou conversando com o comandante-geral da Polícia Militar, Paulo Coutinho.
esses políticos, né, que querem pongar no sangue da segurança pública desse Estado, eles apenas bravatam. Eles bravatam, mas não têm a cereja do bolo. Mesmo porque se colocar sentado no comando geral, eles vão se tremer, não sabem nem para onde vai nada. Não tem receita. O E o problema pior, é que... sabe que. Pode falar, Coronel, pode Ah, falar. Zé, sabe o que é o pior de tudo, Zé? É que concitam a omissão. Ou Isso, seja, são criminosos. isso. São criminosos porque, inclusive, concitam a omissão e, quanto pior, melhor para eles, né? E nós que somos profissionais, que nos dedicamos à causa em virtude do espírito público, a gente quer o melhor para a nossa sociedade. E ainda bem que contamos com profissionais de imprensa como você, que têm essa conscientização, no sentido que, efetivamente, nós temos que clarear para a sociedade que o trabalho é extremamente complexo, mas tem sido feito. Eu desafio, desde quando eu assumi o comando da corporação, qual foi o evento em que teve a necessidade da Polícia Militar e que ela não esteve presente com o tempo de resposta dos menores. Porque essa tem sido a nossa política e a política do nosso colegiado de coronéis. Nós temos discutido isso a diário, com a melhoria contínua, através de uma gestão de qualidade. Agora, claro que a complexidade da segurança pública e, sobretudo, a demanda que nós temos que cobrir, efetivamente, é grande, por tudo que nós temos conversado até agora. Eu te pergunto, bandido hoje está bem mais armado do que a nossa polícia, comandante? Eu não diria que está bem mais armado. O bandido está armado, porque nós estamos num país onde existe uma defesa contemporânea da liberação das armas. Isso é um perigo, isso é uma coisa que é terrível para quem faz segurança pública. E eu lhe diria, e sem medo de errar, que o aumento dos crimes por arma de fogo no país foi em virtude dessa liberação das armas. Por quê? As armas vão para a mão dos civis e, ao mesmo tempo, elas são roubadas, furtadas ou desviadas. E, a partir daí, cai na mão do crime. E aí a gente encontra um grande número de armas com numeração raspada. E isso leva justamente a uma cascata, um efeito cascata na questão da violência. E eu não tenho dúvida em dizer que, efetivamente, existe essa variável de que, quanto mais armas de fogo nas mãos de civis, nós vamos ter sempre um número maior de homicídios com relação à segurança pública. Tem lugares, porque bandido ele gosta de mostrar que ele tem a força, né? O bandido grava aqueles vídeos e viralizam, e a TV mostra. E aquilo eles acham e querem mostrar para a comunidade que quem manda na área de Santa Cruz, quem manda na área da Mata Escura, de Sussuarana, são eles. Mas a coisa não é bem assim. Tem algum lugar que a nossa polícia não entre hoje aqui na Bahia, no estado? José Eduardo, você está diante de um profissional que é especialista em operações especiais. Essa realidade não existe no nosso estado. Eu lhe digo e desafio qualquer um que diga que nós não estamos presentes. A polícia ela não é onipresente ou onisciente. Ela pode não estar em determinado lugar quando acontece o crime. Mas sempre que existir qualquer desafio dessa natureza, nós vamos para cima. Essa é nossa missão constitucional e, sobretudo, o pensamento desse comandante geral. Que tipo de planejamento, comandante, o senhor tem dentro da nossa polícia para combater o crime organizado? Esse crime organizado que se falam, que vem do Rio de Janeiro, que vem de São Paulo, esse crime organizado existe aqui em Salvador? O crime organizado ele existe em todos os locais. Na verdade, o crime ele trabalha de forma sazonal. E é isso que eu lhe diria, nós temos tido justamente um trabalho hercúleo de fazer frente e não deixar sedimentar. Então, é lei de engano quando pensa que, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo de um grande estado que é São Paulo. São Paulo hoje, ele trabalha com a taxa de homicídio reduzida, certo? Agora você me perguntaria, comandante, além do trabalho profícuo da segurança pública, o que é que está acontecendo em São Paulo? São Paulo, na verdade, existe hoje um monopólio de organização criminosa, onde não existem os enfrentamentos que nós estamos visualizando no norte e nordeste do país, onde existem grupos pequenos que se enfrentam e que levam, claro, como resultado, grande quantidade de homicídios. Então, são situações diversas, locais, regionais, e que cada uma deve ser avaliada de per si.
Então, a situação da Bahia é diferente da Paraíba, é diferente do Amazonas. E aí eu me lembro agora aqui, me passa pela cabeça, e eu acredito que também você vai lembrar comigo, se recorde, há 15 anos atrás, os grandes ataques a prédios públicos, a policiais, a quartéis que existiu em São Paulo. Você se recorda disso? Sim, sim. Que sim, levou o lógico, pavor, lógico. tocando incêndio em ônibus, Sim, matando policiais sim. civis e militares. Sim. Amigo, então não existe fórmula pronta. A gente tem, na verdade, é que enfrentar o problema quando ele se apresenta, além de um trabalho contínuo de inteligência. Nós tivemos recentemente aqui na Bahia um recrudescimento de ataques a instituições financeiras. Aí você me pergunta, comandante, por que isso aconteceu? Porque nós fomos para cima do tráfico de drogas, fizemos grandes apreensões, toneladas de drogas apreendidas, e eles precisam se capitalizar. Como é que nós estancamos um grande trabalho de inteligência e uma operação completa de todas as instituições policiais fazendo frente aos ataques das instituições financeiras? Além da colaboração da Federação Brasileira de Bancos, que inclusive ainda nós tínhamos agências aqui em nosso estado que as cédulas não eram picotadas e não eram destruídas quando explodidas. Então isso é um convite ao crime. É aquela frase que eu lhe disse no início, célebre. O crime compensa. Então, se ele sabe que ele vai estourar um caixa eletrônico e levar 300 mil, ele vai 3 horas da manhã ou 4, quando existe um policiamento rarefeito na região, e tenta fazer isso, porque é justamente a modalidade criminosa. Então, são várias situações que nós temos que avaliar quando se apresenta uma determinada modalidade criminosa. O mais importante é o aparato de segurança pública fazer frente. E nós temos feito isso aqui de forma muito bem coordenada na Bahia e sintonizada com as outras instituições policiais. A gente pode resumir o que está acontecendo. O senhor falou no início do programa, comandante-geral da Polícia Militar, Paulo Coutinho. O que está acontecendo na Bahia é um reflexo de uma crise social que está acontecendo no país. 15 milhões de desempregados. O tráfico traga esse povo, puxa esse povo, e o desempregado se torna bandido. Alguns se deixam levar por R$100, R$200. É isso? Zé, veja bem, a sua avaliação ela é muito lúcida. Eu lhe digo, o país está com fome. Eu posso lhe garantir isso. Nós temos 19 milhões de brasileiros passando fome. Isso está feito através de uma pesquisa. E se a gente transferir isso para o estado da Bahia, nós temos um percentual, se a gente cair em 10%, de 1,5 milhão de baianos em situação de dificuldade alimentar. E aí a gente parte desde o crime famélico a outro tipo de crime que ele é cooptado. E por isso mesmo, nós tivemos na instituição Polícia Militar da Bahia, recentemente, uma ação fantástica que foi uma campanha Força Solidária, porque nós visualizamos que a fome está presente em nosso estado, principalmente pela quantidade de pedintes na rua. Independente de todos os programas sociais que foram feitos pelo governo do estado, a gente tem que dar essa colaboração como força de segurança. E nós lançamos essa campanha envolvendo os policiais militares e sociedades civis. E após a sociedade civil, após 40 dias eu tive a grata surpresa, meu amigo. Nós arrecadamos 160 toneladas de alimentos não perecíveis e distribuímos para não só locais que trabalham com filantropia, mas também locais em que a fome chega até na zona rural do nosso estado. Isso foi uma campanha muito boa. Então você fala com muita propriedade. Nós temos problemas sociais enormes que tem que se repensar, que tudo isso desemboca na segurança pública. Para combater o crime aqui, coronel, me permita insistir nessa pergunta. Por favor, Bocão, repita a pergunta. O senhor tem planejamento para combater o crime aqui na Bahia, diminuir a quantidade de homicídios, principalmente no final de semana? Nós já estamos em andamento com algumas operações. Só para que vocês tenham uma ideia, a nível de estado, nós temos implementado 131 operações policiais. E temos focado não só no acompanhamento de mancha criminal, mas também de avaliações semanais de todas as regiões, onde os comandantes regionais eles implementam o policiamento de forma preventiva, em consonância com informações advindas da inteligência. É um trabalho contínuo, perene, não se resolve de um dia para o outro. Nós já assumimos a instituição
com essas dificuldades que são naturais e que efetivamente é aquela célebre frase: é matar um leão todo dia para proteger cada vez mais a nossa sociedade. Comandante, quero lhe deixar aqui um abraço, né? É uma difícil missão que o senhor tem na mão aí, mas missão é dada e na polícia, missão dada é missão cumprida. Não tem conversa, eu sei do seu currículo, era o mais preparado, o pronto que estava para assumir. Lhe admiro de verdade, acho que a comunidade tem que ser fechada com a polícia. Mandar um abraço para o secretário André Corvelo, que está lhe mandando um abraço, ouviu atentamente essa entrevista ao lado do governador Rui Costa, e dizer que a Rádio Metrópole está de portas abertas e queria que o senhor falasse da importância da imprensa com a polícia num momento como esse. Zé, primeiro lhe agradecer imensamente a sua receptividade e dizer que a Polícia Militar é uma instituição patrimônio do Estado da Bahia, guardiã de todos os baianos e que estamos diuturnamente prontos a servir cada vez melhor a nossa sociedade. A parceria com a imprensa é fundamental. Eu entendo que vocês exercem um papel preponderante. E diria mais, além da transparência, sobretudo o chamado dessa sociedade civil, para que aglutinemos força e fazermos frente a esse único oponente que é o crime, que não faz bem a qualquer sociedade, principalmente a sociedade baiana, que tem uma característica muito peculiar de convivência fraterna entre todos os nossos irmãos.